para debater o tema prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2018, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal da Secretaria de Finanças do município de Osasco. Em seguida, convido o nobre vereador Toniolo para a Secretaria dos Trabalhos desta manhã. Antes, faço anúncio aqui dos presentes da mesa. À minha direita se encontra o nobre vereador Toniolo, está secretariando os nossos trabalhos nessa manhã. À minha esquerda, a senhora Regiane Santo Trevelato, que é a secretária de Junta de Finanças conosco, e também a senhora Karine Simões de Oliveira. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: vereador Ricardo Silva, vereador Alex da Academia, o vereador Batista da Comunidade, o vereador Pelé da Cândida, o vereador Dr. Ralph. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença para que tomem assento em seus lugares. Bom dia a todos, senhor presidente. Saudar a Vossa Excelência. Anunciamos aqui a presença do vereador José Carlos de Santa Maria, que está presente. E também nós temos aqui a presença de alguns componentes da Secretaria de Finanças, a Sabrina Cetro Vieira, que é da Secretaria de Finanças, estagiária, Bruna Ângelo Gonski, Secretaria de Finanças, Giovana Vegas Minella, Secretaria de Finanças, Mídias Sociais, Paulo Magalhães, contador, Stephanie Jussara, da Secretaria de Finanças, e também a Fabiane Joaquim dos Santos, assessora do vereador Ricardo Silva, que está presente. E autoridades que a gente viu, que pelo menos foi nos apresentado até o momento, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Aproveitando o momento, eu quero solicitar também ao senhor que faça a leitura do ofício número 57 de 2018. Ofício de número 57 de 2018, ao excelentíssimo senhor Dr. Elisandro Márcio da Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 27 de setembro de 2018, às 9h30, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2018 da Prefeitura do município de Osasco, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme solicitação da Secretaria de Finanças pelo ofício número 283 de 2018. Assim, solicito para a realização do evento convocação dos funcionários para o serviço de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha de atendimento, livro de presença e acolhimento, som, multimídias, imprensa, TV e foto, gravação e copa, e além de limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através de e-mail a todos os senhores vereadores para a ciência e aos membros da Comissão de Finanças. Atenciosamente, Jefferson Ricardo da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes presentes. Agradeço a presença dos vereadores, público e a imprensa aqui presente para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da operadora NET e canal 3 da operadora Cabonet Digital. Com reprise durante a semana, consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível e poderá ser assistido em qualquer momento na internet, no endereço eletrônico www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando os formulários na recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Eu gostaria de, senhor secretário, fazer aqui uso da palavra, né, e gostaria também de solicitar a Vossa Excelência que, por esse período, assumisse aqui a presidência. Por favor. Nobre vereador Ricardo Silva, a tribuna está à sua inteira disposição. Da mesa, senhora Regiane, senhora Karine, os demais presentes, público que nos acompanha pela rede social, pela TV Câmara Osasco e também aqui presente no plenário. Senhor presidente,
nós estamos aqui apresentando, através da Comissão de Economia e Finanças, esse novo, vamos colocar assim, relatório, que pela Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser sempre analisado por esta Casa, e dizer que nós temos, durante todo o período corrente, atendido aí algumas questões em relação ao que o secretário tem nos proposto também. E também, na nossa parte, como fiscalizador, temos procurado analisar, rever os números que são apresentados, como os que serão hoje também como informações, né, que vai ser transmitida para o nosso povo, do nosso município de Osasco, e dizer que estamos aí diariamente acompanhando os números, sabemos da importância que é fazermos com que a gestão da nossa cidade ela venha a ter êxito através de alocação de recursos nos destinos mais, vamos colocar dessa maneira, com mais prioridades na nossa cidade. Então, tivemos uma votação aqui na terça-feira, hoje vamos votar em segunda votação, algumas questões relativas a PPA e LDO, e a gente sabe que isso é importante. Importante por quê? Porque são justamente esses valores que vão atender as ações previstas pelo governo na cidade de Osasco e também atender às expectativas do povo, das pessoas que sempre estão com uma esperança de que haja uma construção, por exemplo, de escola, construção de outros equipamentos públicos como saúde e tantas outras coisas que serão benefícios que podemos colocar de impacto no nosso município. Então, dizer que essa Casa está acompanhando esse trabalho da Secretaria, desde já também parabenizando o secretário Pedro Sotério pelas suas ações, pelo seu desempenho, pelo seu comprometimento, dedicação ao trabalho que ele lá desempenha, e atendendo também, através das nossas solicitações, secretário e presidente Toniolo, para que a gente possa viabilizar o melhor para a nossa cidade. Então, eu finalizo aqui a minha fala, dizendo que nós estamos, sim, acompanhando, através das comissões aqui na Casa. Quero fazer um convite diretamente ao público que nos assiste, que venha participar às terças e quintas-feiras, às 13h30 da tarde, da Comissão de Economia e Finanças, né? E ali estamos falando sobre os números que diretamente estão ligados à nossa cidade, das questões que envolvem diretamente o seu bairro. Então, faço e estendo esse convite para toda a população de Osasco. Senhor presidente, são essas nossas considerações. Eu agradeço mais uma vez e parabenizo o senhor por estar conosco nessa manhã, que nos engrandece no nosso trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, nobre vereador, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos na Comissão de Finanças, registrando aqui a presença do colega vereador Rogério Santos, eu solicito a Vossa Excelência que reassuma a presidência. Obrigado, senhor secretário. Dando continuidade, nós vamos abrir esta parte da audiência pública para que os nobres vereadores façam uso da tribuna, uma vez que queiram. Então, quero verificar junto ao vereador José Carlos se o senhor deseja usar a tribuna. Vossa Excelência deseja? Sim ou não? Não. O vereador Rogério Santos? Vereador Rogério Santos, não. E já agradeço a presença de Vossa Excelência conosco nesse trabalho. Bom, sendo assim, nós iremos passar aqui para, então, a senhora Karine fazer o uso da palavra, assim como bem entender. Fica à vontade. Bom dia a todos, o público presente, os nobres vereadores, a equipe técnica da Secretaria de Finanças. Então, mais uma vez, a Secretaria de Finanças ela vem prestar contas através de uma exigência legal, que foi determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que, ao final de cada quadrimestre, a gente tem que prestar contas do que a gente estabeleceu. Então, como que funciona? Quando o Legislativo aprova e é sancionada a LDO pelo Executivo, na LDO tem um anexo de metas. O que são essas metas? É o que a gente prevê que vai entrar de recurso, que são as receitas, onde a gente vai onerar, que são as despesas, e aí tem uma metodologia do STN, que é o nosso regulador. Então, a STN, a metodologia, ele faz, a partir de 2001,
os municípios projetarem também o resultado primário, o resultado nominal e a dívida. É para ele acompanhar o endividamento, é uma forma de controle para que os municípios arquem, né, com a dívida, não deixe de pagar, não projete receita para que tenha uma falsa projeção. Então, ele controla isso nessas audiências. Então, esse é o nosso objetivo. Então, para a gente, a equipe técnica que segue os roteiros, o nosso regulador estadual é o Tribunal de Contas. Então, essa audiência, a gente também presta contas para o Tribunal de Contas do Estado. E toda essa apresentação aqui, toda essa evolução das metas, ela é configurada pelo STN. Ele determina até que tem que ser consolidado o executivo, as autarquias e as fundações. Então, aqui, os números que a gente apresenta é do executivo, legislativo, da FITO e do IPMO. Então, eu vou dar início à apresentação. Vai ser necessário usar o projetor? Sim. Nós vamos desfazer a mesa por algum momento. Deixa eu ver se vai. Acho que tem que. A gente costuma fazer, né, uma apresentação, ela é disponibilizada também no portal da transparência, e a gente deixa também com a Fabi aqui, da assessora do Ricardo. E aí, se alguém precisar também, pode falar com a gente, mas ele vai estar disponibilizado no portal da transparência. Como eu disse, né, a gente tem aqui uma apresentação e ela é dividida em 3 pontos. O primeiro é o objetivo, que é o que eu disse. A gente está cumprindo um requisito legal, que é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas conforme o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso veio a partir de 2001. E o objetivo é dar ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município. Então, essas são as metas que foram aprovadas para 2018. Meta de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Aqui a gente sempre apresenta, porque assim, são conceitos da Lei 4.320 que rege a contabilidade pública. Então, a gente tem a receita. Que tipo de receita que existe na área pública? Elas são divididas em 2 categorias, que é receitas correntes e receitas de capital. Então, as receitas correntes, elas financiam as despesas correntes, né? Ela é de acordo com a especificação. Então, ela não contribui para aumentar o patrimônio. Ela financia as despesas, que é de custeio, todo o custeio da máquina pública, pessoal, contas de consumo. E como que elas são arrecadadas? As principais receitas correntes são as tributárias, que são os impostos e taxas, as transferências correntes, que são a cota parte do IPVA, ICMS, FPM. E temos também a segunda categoria, que é a capital. Essa financia as despesas que contribuem para o aumento do patrimônio público, né? Elas são geradas através de operações de crédito, de alienação de bens e das próprias transferências de capital. Essas transferências de capital, na verdade, são muitos contratos de repasse que o município tem com a União, para construção, para pavimentação, construção, reformas. Aqui a receita consolidada, conforme determina o STN. Então, a gente pega o executivo, as autarquias e as fundações.
E, pelo que a gente projetou, quando aprovou a LDO, a gente aprovou uma previsão de arrecadação de 2.470, sendo 2.276.392.908 de receitas correntes e 193.663 de receitas de capital. O que a gente efetivamente arrecadou até o momento é 1.442.447.711. De capital, só 9.781.173. Aqui é a receita só do executivo, só da prefeitura. As receitas correntes, que são os impostos, as contribuições, as taxas, as transferências, 2.188.115.574, é o que a gente projetou. Até o final do segundo quadrimestre, em 31 de agosto, a gente arrecadou 1.396.504.947, 64% do que foi previsto, isso no segundo quadrimestre. As receitas de capital são aquelas que, nos últimos anos, a gente vem acompanhando. A gente tem projetado e ela não vem acontecendo. Esse ano, nos últimos anos, é uma das menores arrecadações. 9.781.173, representa 5%. Então, a gente arrecadou, até o momento, 1.406.286.120. A segunda meta são as despesas. Então, são as despesas também divididas em duas categorias, de acordo com a Lei 4.320. Então, as despesas correntes são as destinadas à manutenção e o funcionamento dos serviços públicos. É o custeio da máquina pública, né? Despesa com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiro, manutenção de equipamentos e as contas de consumo geral. E as de capital são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São as relacionadas com a aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras e aquisições. A gente projetou a despesa consolidada da administração direta e indireta. Aqui são todos os entes também, esses números consolidados. De despesas correntes, 2.210.855.316. Aqui ela é dotação atualizada. Da projeção inicial, pode ser que tenha sido apurado superávit financeiro e excesso de arrecadação. Então, a gente atualiza aqui. Então, esses números já são com todos os créditos adicionais que a gente suplementou esse ano. Então, de despesas correntes, hoje, a dotação atualizada é 2.210.855.316. A gente liquidou disso, do que tem previsto no nosso orçamento. Esse ano, a gente tomou algumas medidas para que não se fizesse déficit orçamentário, para que a gente terminasse o ano em equilíbrio, que é o que dispõe a LDO. Então, a gente fez um contingenciamento dos restos que trouxemos de outros exercícios. Estamos liberando mês a mês cota financeira. Então, a gente está pedindo que só efetive aquela despesa essencial e que a gente tenha lastro financeiro mesmo para ser pago. Então, do que a gente tem disponível de orçamento, não necessariamente entrou o financeiro. Então, a gente vem bem rígido controlando isso. Entrou o financeiro, a gente está liberando o orçamento para que seja realizada essas despesas. Então, até o momento, liquidada, que é aquela despesa que efetivamente já foi realizada, já está atestada, pronta para pagar ou paga, é esse número aqui, 1.199.545.791. Ele representa 54% do orçamento que eu tenho previsto. Então, do orçamento inicial para eu executar, eu só efetivamente realizei 54%. As despesas de capital, a dotação atualizada é 338.090.064. Liquidada dessas despesas, 93.683.098. Por que esse número alto aqui, 93? Da outra vez, acho que já me questionaram e eu acho bom comentar. Nós temos a dívida. A gente tem uma dívida e ela é classificada mensalmente como despesa de capital, de acordo com o roteiro do Tribunal de Contas. Então, o pagamento da nossa dívida, inclusive, está aqui, está dentro desse valor aqui, o que a gente já pagou nesse exercício. Então, despesa de capital, 93 milhões.
E do total previsto no orçamento de 2.548.945, nós efetivamente já executamos 1.293.228,89, 51%. Isso consolidado. Todos os entes aqui, ó, o Executivo, o IPMO, FITO e a Câmara. Aqui é a despesa só da Prefeitura. Então, do orçamento da Prefeitura, das despesas de custeio, as despesas correntes, a dotação que a gente tem disponível no orçamento para utilizar, 1.941.969.494. Efetivamente realizado, 1.049.812.435. De capital, 334.162.502. Executado, 93.048.627. Com as duas categorias, a gente, até o segundo quadrimestre, a gente efetivamente realizou 50% do que está previsto no orçamento. Aqui é o resultado orçamentário. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Aqui eu estou apresentando a despesa liquidada, é aquela que já está realizada, já foi medida, já está atestada. Aqui, toda a receita que eu realizei, aqui é com números consolidados também, de acordo com a STN. 1.452.228.884. Essa é a nossa arrecadação até agosto. Só que eu já empenhei 1.596.615.769. Aqui, pelo empenhado, eu tenho um déficit de 144 milhões. Esse número é preocupante hoje? Não. Não é, porque a gente já garantiu os contratos até o final do ano. O empenho é para garantir o lastro orçamentário. Então, já está toda a despesa empenhada, garantindo o seu pagamento mês a mês. Então, a gente tem que liquidar até o final do ano esses contratos. Então, assim, um número seguro, e é o que o tribunal considera e o que o STN considera, é efetivamente realizado, que são as despesas liquidadas. Então, pelas despesas liquidadas, a gente tem um superávit de 158 milhões. Então, a gente está em equilíbrio, a gente vem arrecadando e só está autorizando a despesa mensal mesmo, a efetivação dessa despesa, de acordo com o financeiro. Então, a gente tem um número bom aqui, é um superávit orçamentário, que é pela liquidada. E paga, a gente, do que a gente liquidou, a gente já pagou 1.248.405.565. A terceira meta, definida na LDO, e que a gente faz o acompanhamento e vem avaliar aqui, é o resultado primário. Ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzidas as receitas e despesas de natureza financeira. Então, o que é essa receita primária? É a receita orçamentária total. É o poder de arrecadação do município. É o que primário, é de que eu mesmo tenho poder de gerar, excluídas operações financeiras, alienação de bens e operações de crédito. E a despesa primária também é a despesa que eu tenho no município, são as minhas despesas primárias, aqui as mensais, as usuais, excluídos juros, os encargos financeiros e amortização da dívida. Seria um resultado puro, o poder que eu tenho em arrecadar receita suficiente para pagar as minhas despesas e ter uma sobra para investimento e pagar a minha dívida. Quando a gente projetou a LDO para 2018, a gente tinha um cenário que a gente teria déficit primário. A gente viu uma certa dificuldade em arrecadar e teríamos mais despesas primárias do que receitas. Então, a gente precisaria de financiamento de fora para conseguir cumprir. Só que não vem ocorrendo isso. Hoje, no segundo quadrimestre, em termos de receitas primárias, a gente tem 1.499.880.560. E as nossas despesas, 1.332.824.090. Então, a gente tem um superávit primário de 167 milhões. O que isso significa? Que eu paguei todas as minhas despesas primárias, que é o meu custeio, que é aquelas que são usuais, e eu ainda tenho fôlego para pagar a dívida e fazer algum investimento. É uma metodologia também da STN. A quarta meta é o resultado nominal. Na verdade, o que ele é? Ele não é dívida, ele mede a evolução da dívida. Ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida. A dívida fiscal líquida é tudo o que eu devo, menos os meus haveres financeiros. Também é uma metodologia da STN.
E eles fazem esse controle para saber se o município tem condições de arcar com a dívida, se está acompanhando dentro desses limites, que depois eu vou apresentar à frente, eles repassam ou não os recursos federais para a gente. Então, a gente sempre tem cumprido o resultado primário e o resultado nominal. Então, em 31/12, a nossa dívida fiscal líquida era de R$ 932.614.074. Hoje, em 31 de agosto, é de R$ 783.256.496. Então, a gente tem um resultado nominal negativo, ó, que é de 783 menos 932. É um número inverso, é a metodologia deles. Então, esse número negativo é um negativo bom. Ele indica que eu diminuí minha dívida em 149 milhões. Então, é esse o objetivo, medir a evolução da dívida de um período em relação ao período anterior. Essa é a quarta meta. Então, a gente vem dentro do que estabeleceu. Porque aqui a gente estabeleceu que diminuiria 44 milhões a dívida para 2018. E a gente já diminuiu 149 milhões. Aqui dentro da dívida, desses valores aqui, tem os precatórios, e eu acho que já teve até uma audiência aqui com a Câmara de Conciliação, que vem reduzindo, teve acordo, isso aqui influi também. Não é só isso que a gente tem de dívida, tem outras coisas, mas ele consta aqui dentro também, os precatórios. E o quinto, a quinta meta é a dívida. Né? O que é a dívida? É tudo que a gente deve, deduzido tudo que a gente tem em caixa, que é disponibilidade de caixa, aplicações e demais haveres, direitos a receber. Então, a nossa dívida, de acordo com o segundo quadrimestre de 2016 e 2017, 2016, 935, 2017, 858. Em 2018, 982, no segundo quadrimestre. Esses são dados de cada segundo quadrimestre. Essa evolução que teve aqui, em algum momento, no final de 2017, a gente reconheceu uma dívida da Fito, são números consolidados. Então, a gente fez a regularidade da dívida, ela tinha dívida previdenciária, e aí ela já está constando aqui. Então, tem esse pequeno aumento por conta disso. A receita corrente líquida ela é um indicador. Deixa eu só passar um pouco à frente, que tem os conceitos de receita. O que é a receita corrente líquida? São todas as receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, de serviços, industriais, transferências correntes e outras receitas. Deduzido o Fundeb, né, que são as transferências constitucionais e legais acumuladas nos últimos 12 meses. Esse é um denominador. Então, a gente chama de RCL. Para fazer esse cálculo também é uma metodologia da STN. Então, a gente tem que utilizar todos os municípios, não é Osasco, todos, o denominador do RCL para apurar dívida e pessoal. Então, a gente vem numa crescente. A nossa receita corrente ela vem crescendo, se a gente for comparar dos exercícios anteriores. Então, a nossa receita corrente líquida hoje, a RCL, é 2.089.979.488. Ela é acumulada dos últimos 12 meses. Aí, a gente comparando a nossa RCL com o que a gente tem de dívida hoje, ela representa 47% da RCL. Tem um limite de alerta do Senado Federal, da STN, que ele limita a 108%. Então, a gente está muito abaixo. A nossa dívida é controlada. Eu já apresentei aqui também em outras ocasiões. Eles são números altos, como eu já disse antes, mas é uma dívida controlada. A gente sempre vem trabalhando para que diminua. Tem vários trabalhos aí também para que se diminua, conversa com o fornecedor, Câmara de Conciliação, para que venha. Mas, assim, é uma dívida controlada e ela é paga mensalmente. A gente cumpre com a dívida. Então, essa era a quinta meta. E a gente apresenta aqui também os resultados do segundo quadrimestre, mas aí é de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui é a RCL, que eu já apresentei, né? Ela sempre vem evoluindo. E aqui é a despesa com pessoal. Então, no segundo quadrimestre, a gente teve de despesa com pessoal 912.893.885. Em relação à RCL de 2.089.979.488, a gente tem um percentual de 43,68%. A gente tem um limite também determinado na LRF de 51,30%. A gente está bem abaixo. Embora cresça, conforme eu vou mostrar no próximo quadro, se a gente comparar exercícios anteriores, ela aumentou a nossa despesa de pessoal.
Porém, a nossa RCL também aumentou. Então, assim, em relação à RCL, o percentual fica baixo. Então, assim, a gente tem um limite, um número bom, um indicador bom. Todos esses indicadores que eu apresentei aqui, eles estão de acordo com os parâmetros do STN. Então, perante a Secretaria do Tesouro Nacional e o Tribunal de Contas do Estado, o município é regular. Esse era o último quadro. Muito obrigada. Parabéns, senhora Karine, pela apresentação deste grande trabalho que a Secretaria vem desempenhando. Vale sempre dizer para a população que nos assiste o porquê dessa audiência pública. É uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina que o poder público faça a demonstração do dinheiro que está sendo usado. É como se você, em sua casa, tivesse o seu orçamento e você, dia a dia, fosse controlando para ver o que você tem a pagar, o que você tem ainda para fazer financeiramente na sua casa. Então, é uma determinação, e nessa determinação da lei também traz a responsabilidade, no caso do secretário, prefeito, aqueles que estão em torno dessa secretaria, até sobre pena de multa e reclusão. Então, é uma lei que beneficia a população. Então, hoje, nós estamos aqui demonstrando ao povo de Osasco como que anda o caixa do nosso município em relação a tudo que é orçado, e isso também previsto em lei, né? E existe também uma determinação que as metas sejam cumpridas para que não haja nenhum problema também em relação à contravenção da lei. Então, essa lei ela beneficia, como foi dito aqui, né, há alguns anos ela foi criada e beneficia diretamente o caixa, as questões as finanças da nossa cidade. Então, é necessário que você acompanhe, e, de maneira bem clara, a gente está esclarecendo para você que nos acompanha em casa do que se trata essa audiência pública. Bom, nesse momento, nós vamos fazer aqui a abertura para aquelas pessoas que têm alguma pergunta em relação ao que foi demonstrado aqui pela senhora Karine, representando a Secretaria de Finanças. Existe alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, Karine, para você, só para título de informação para as pessoas, de uma maneira clara, simples, para aqueles que nos assistem. Talvez tem pessoas acompanhando essa audiência e elas têm dificuldade em relação a interpretar todos esses números. Ali, os indicadores que foram colocados, né, em sua grande maioria, eles estavam abaixo daquilo que estava previsto. E essa previsão ela é corrente durante todo o período, né? Aí eu gostaria que, se possível, você passasse para as pessoas por que está abaixo, se puder colocar, não sei se você tem de cabeça, obviamente, isso, de cada uma delas, porque as pessoas talvez possam interpretar, poxa, mas quer dizer que não alcançou, não está dentro do que, de fato, está tudo como você colocou ali previsto, mas só de uma maneira mais simples, para aquelas pessoas entenderem sobre a questão que está abaixo, porque às vezes as pessoas interpretam que não seja positivo no caixa, e, na verdade, como você demonstrou, mas só para você, que é técnica, poder dar esse esclarecimento, por favor. Obrigada, vereador, pela pergunta. Eu fico feliz quando tem alguma pergunta técnica, né? É bacana a gente responder. Antes de eu responder, deixa eu só fazer uma contextualização que eu acho importante também. Nós somos o Departamento de Contabilidade da Secretaria de Finanças. A gente processa toda a despesa do município, então, em várias fases. É um trabalho árduo também. E é uma equipe técnica. Então, a gente sabe, eu já disse aqui em outras vezes, nem sempre esses números que a gente apresenta aqui, eles refletem os anseios da população. Quando vai fazer o orçamento, cada secretário ele define as prioridades juntamente com o que foi estabelecido no PPA, no plano de governo do próprio prefeito, e quando estava em campanha. Então, muita coisa ali, ele vê, isso vai dar para fazer, isso não dá para fazer. Então, essa parte da despesa em si, ela é projetada
pelos técnicos das áreas, o secretário, juntamente com o prefeito, e a gente vem executando. E a Secretaria de Finanças, na verdade, ela tem que depenar, é o que o Pedro diz, a gente vai buscar os recursos para que isso se realize. Só que o que a gente faz? Por que essa receita? A gente não é só aqui pro legislativo e só para a população que a gente deve essa satisfação. Ela é uma projeção. No momento que a gente projetou, dependendo do cenário econômico, dos índices que a gente utiliza, a gente faz uma reunião técnica com a equipe de IPTU, de ISS, com os fiscais. Então, cada valor ali projetado, ele tem um trabalho. Dentro daquele número, eu trouxe ele fechado. Eu posso abrir melhor para vocês depois. Eu acho que eu até publiquei um boletim no dia 22, está no IOMO. Tem números ali que, se a gente for ver o poder de arrecadação mesmo, IPTU, ISS, que são os nossos, ele vem, a gente consegue realizar praticamente na íntegra, assim, do que a gente previu. Só que tem outros que dependem das transferências, que vêm do Estado, que vêm do governo federal. Por exemplo, o Fundeb diminuiu bastante em relação também ao que a gente projetou, ele vem caindo. Então, assim, individualmente, vem caindo. Então, como que a gente projeta? Anos anteriores, eles disponibilizam quanto que vão. Por exemplo, o ICMS, eu tenho uma projeção para cada terça-feira, quando ele vai cair. Aí, às vezes, vem, a Regiane até conhece também, porque acompanha, aí vem 1 milhão menor, 700 mil menor. Então, assim, a gente prevê o que é poder de arrecadação do município, ele está bem rente, a gente está cumprindo, tanto é que foi publicado. Aí, essa diferença, mas também é uma previsão. E a gente tem que procurar melhorar as metodologias para prever, para estar mais de acordo. Eu acho que esse ano a gente também fez um trabalho bem bacana. Mas, assim, resumindo, é isso. Obrigada, Karine. Acredito que as pessoas estão tendo um entendimento mais claro, né? Não que não tivessem, mas a gente usa muito a questão técnica, né? E às vezes as pessoas. E por que a gente está colocando dessa maneira? Para que não haja nenhum tipo de informação tendenciosa negativa, porque as pessoas podem querer desenhar, né, algo diferente daquilo que foi demonstrado aqui, por exemplo. E finalizando também dizendo que todas essas normas, né, elas são descritas na Lei de Responsabilidade Fiscal. As pessoas que querem conhecer um pouquinho, né, desse desenho, onde é projetado todos esses valores para o nosso município, pode visitar o portal da transparência. Lá nós temos, né, o PPA, o LDO, a LOA, e a pessoa, o público, o munícipe, vai encontrar lá esses valores lá descritos. Bom, dando continuidade aqui, não havendo mais nenhum tipo de pergunta. Pois não? Vereador Rogério, por favor, só pode usar o microfone de à parte, fazer a pergunta que Vossa Excelência deseja. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, Karine, aos vereadores aqui presentes, Pedro, também secretário. Anotei ali o seguinte: esse custo com o pessoal, que, embora tenha aumentado em valor, ele reduziu em percentual, né? Ele se dá precisamente em relação a quê? É a redução na quantidade de servidores ou foi a reforma administrativa proposta pelo governo? Saberia explicar isso? Qual é a razão de como que conseguiu chegar a isso? Depois, a outra questão é sobre a dívida, o montante da dívida, que também está organizando. Você quer que explique, Pedro? Tranquilo? A dívida também que conseguiu, estou vendo aí, estou feliz com isso, que está reduzindo a dívida do município, está conseguindo administrar e pagar. Tem um tempo previsto, uma projeção de em quanto tempo o município conseguiria atingir o equilíbrio total? Tem uma projeção disso? Vou começar do final, da projeção. Eu vou pedir auxílio para o Paulo. Não, tem que... a gente fez uma projeção de acordo com essa... Acho que o Pedro até apresentou aqui também, com a SAGE, né? A dívida toda não, mas os precatórios, que é a maior parte dessa dívida, sim.
abril de 2020, os precatórios. E o restante da dívida a gente também está negociando. Acho que o Pedro participa também com o IPMO, a gente está revendo algumas coisas lá. A gente tem uma dívida antiga com o INSS, tem Banco do Brasil, e a gente está fazendo um trabalho, aquilo que eu apurei. A tendência é que a gente consiga diminuir valor, ou pode ser diminuir no tempo ou o valor. Mas, assim, tem um trabalho bem específico na dívida, principalmente em relação ao precatório. Então, é esse período, abril de 2020. A outra questão é o gasto com pessoal. Na verdade, a gente vem, desde o final de 2016, o município assinou vários TACs, né, com o Ministério Público, da forma de contratação, processo seletivo. Então, assim, ainda não já está sendo feita uma gestão, ainda não entrou a reforma administrativa. Mas o que reflete aqui? O ponto eletrônico, essa contratação, teve secretarias que fizeram um bom trabalho, quando os secretários novos entraram também, fizeram essa gestão. O Pedro tinha pedido muito para 2018, nessas reuniões de planejamento, que os secretários controlassem a folha. Então, está sendo feito esse trabalho, sim. Estão contratando também os concursados. Acabando os contratos, era o que estava no TAC, não podia ser renovado. Então, reflete isso, basicamente. Obrigado, nobre vereador Rogério, pela pergunta. Agradeço também a Karine pela resposta. E vale também ficar claro para a população que toda essa relação em questão de arrecadação ela está ligada direta ao cenário, né, secretário, de economia do nosso país. Obviamente, Osasco ainda ela se sobressai diante dos 6.000 e tantos municípios, 5.000 e tantos municípios no Brasil. Osasco ainda é aquele que sobrevive com uma questão financeira, com uma saúde, se podemos falar assim, onde conseguimos pagar ainda a folha de pagamento e também cumprir com os compromissos da nossa cidade. Bom, finalizando aqui, quero agradecer a presença de todos, os palestrantes, os vereadores, a imprensa presente, também estendendo a equipe técnica da Secretaria de Finanças aqui presente, agradecer a presença do nobre vereador Rogério Santos, do nobre vereador José Carlos, e informamos que essa audiência ela foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir reprise, consulte a programação do nosso site, no endereço eletrônico www.osasco.sp.leg.br. Agradeço à sessão das comissões pela organização da realização desta audiência pública e aos assessores, em nome aqui da minha assessora Fabiana e o senhor Mário, do nobre vereador Alex da Academia, que é o nosso relator. Também agradecer aqui, pessoalmente, a presença, sempre aqui conosco, do secretário Pedro, né, a dona Karine, a Regiane hoje conosco, e, para finalizar, o nobre vereador Toniolo, que, em todas as audiências dessa casa, ele está sempre disposto, sempre para nos orientar e também auxiliar, mostrando a grandeza dele como representante dessa cidade. Dito isso, finalizo agradecendo aos funcionários da casa, dona Zezé, a todos presentes. Obrigado e até a próxima. Encerrado a nossa audiência pública.